Olá a todos, olá a todas. Estamos iniciando esta videoaula de História das Américas 2, referente ao início do segundo bimestre, referente ao primeiro semestre do ano de 2020, né? O ano da triste era ou época do coronavírus, do Covid-19. Este vídeo tem a oportunidade de auxiliar as informações que estamos estudando a partir de dois textos já indicados, né, que já estão disponibilizados para a classe, e acompanha esse texto, né, tanto as lives que fazemos no dia respectivo, né, da aula, mas por causa de, muitas vezes, por questões de acesso à tecnologia, a gente não consegue pelas lives explicar a todos, porque aproximadamente, né, 35 a 40% não conseguem acompanhar, né, aquele período em que a gente faz as devidas explicações sobre os textos em estudo. Então, vamos aproveitar mais essa ferramenta, mais essa disponibilidade tecnológica para auxiliar nosso processo de ensino e aprendizagem da disciplina História das Américas 2 do curso de História da Universidade Estadual de Goiás, aqui é onde a gente trabalha. Tanto aqui na cidade de Uruaçu, onde eu moro, como também na cidade de Goianésia, onde eu participo também, trabalhando lá com essa mesma disciplina. Quais são os textos que estão em estudos? São dois. O primeiro que eu coloquei como, né, já está posto como primeira leitura, né, o primeiro contato com a temática, né, em estudo, é de Ricardo Antônio Souza Mendes. E o título é América Latina, Interpretações da Origem do Imperialismo Norte-Americano. É um artigo, né, produzido numa revista, né, de História de São Paulo, da Universidade de São Paulo, de 2005. O segundo texto, também referente ao tema que estamos estudando no início desse segundo bimestre, é A Dominação Norte-Americana na América Latina, de Francisco Carlos Cardoso Consentino. Esse texto é de 1986, publicado no departamento da Revista do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. Bom, os dois textos já estão em debate, já tive a oportunidade de ir em lives para alguns alunos, né, e alunas, né, já me escutaram. Então aqui a gente vai reafirmar muito do que a gente já falou, a partir daquilo que a gente compreende ser o ponto de primeiro e mais imediato contato de aprendizagem sobre a temática em estudo. Qual é a temática em estudo? Então, destacando aí, né, o primeiro ponto, o recorte temporal. O recorte temporal, né, está delimitado no século XIX, a partir das experiências de relações de poder, né, dos países, né, que saíram do colonialismo, né, europeu, e a partir dessa experiência começaram a configurar espaços de poder, território,
e estruturas institucionais para fim de ordem, né, de ordenamento daquilo que poderíamos chamar uma nação, né? Uma língua, um povo, as instituições, né, políticas, as instituições sociais, né, as instituições morais, a igreja e o território delimitado. Aí um processo de produção e sobrevivência desse próprio território a partir daquilo que representava a continuidade ou a experiência de continuidade do que essas populações, né, devidamente configurado em cada desses territórios sua própria experiência em relação ao antigo colonizador, né? Vamos pegar o México, porque a gente toma o México, porque no primeiro bimestre nós trabalhamos justamente um estudo especificamente sobre a formação do Estado-nação do México, tomando dois conceitos, né? A sociedade e a política, né? Desde 1810 até 1820, 21, né? Processo de guerra e independência vivido por aquelas populações mexicanas. Depois, todo um processo de organização do Estado, né? Nação mexicana, até 1862, 63, com a tentativa dos franceses, né, do imperador francês, né, Luís, né, Bonaparte, em formar no México um império, né, à disposição das oligarquias da nobreza francesa e austríaca, aquela experiência do México, e logo depois, né, desse processo de queda do Império, segundo Império Mexicano, vamos dizer assim, né? Houve uma tentativa menor na década de 20, né? Então a gente estudou isso, né? E depois até o próprio governo de Porfírio Dias, que dominou até a Revolução Mexicana de 1910 até 1921. Quer dizer, a gente já tem esse conhecimento mais explicitamente sobre o que aconteceu no México, né, dentro de dois pontos de convergência analíticos, né, dois pontos analíticos para convergir, né, nesse elemento de conhecimento da história das Américas, né, ou da América Latina, né, a sociedade e a política e a sociedade, né, e aqui eu agrego o elemento territorial, né. Agora nós estamos, né, tendo a oportunidade de estudar esse mesmo recorte temporal, qual eu falei, só que tomando como representação a relação desses países, e aí ora não somente o México, como ao sul dos Estados Unidos, e sua relação com a formação da União, né, os países do Norte, né, que saem daquela experiência de independência lá em 1776, né, na Guerra de Independência, ao processo de expansionismo que as antigas 13 colônias, né, independentes passam em relação ao Oeste, e há todo um processo de expansionismo, de negociação, guerra com o México, né, invasão, né, tomada das terras indígenas, anexação dos territórios indígenas, desde os navajos, os ciús, todos os povos indígenas foram, né, entraram no bojo, né, desse processo de expansão do leste para o oeste, do centro, e do centro para o leste, que é até onde fica a Califórnia. Então você tem, por exemplo, o Homestead Act, né? O ato, não a lei de 1848, desculpe o meu inglês, Homestead Act, né? Que justamente foi tomada por aqueles que eram os donos do poder em relação a conceder terras, né, que eram terras que estavam nas terras dos índios, terras que eles consideravam terras selvagens, né,
para que pessoas fossem civilizar lá, quer dizer, civilizar é levar, né, o progresso. Então, esse foi uma lei importante. Ela justificou a doutrina Monroe, né, de 1823, e logo em seguida a doutrina do Destino Manifesto, que é aquela que vai dar toda a condição moral e política para aquela sociedade de poder que se formou, na construção política do Estado-nação, né, norte-americano, né, desde o momento de sua, né, independência com a Inglaterra até, por exemplo, a Guerra Civil, né, de 1861 a 1865. Então aí você tem esse tempo de reordenamento interno da formação do Estado-nação norte-americano, né? Tal qual a mesma experiência que aconteceu também com todas as repúblicas latino-americanas, né? Que saídas dentro de um processo de guerra, de um processo revolucionário, né? Todas buscaram, dentro do seu novo padrão político, quer dizer, de não ser mais dependente da coroa espanhola, de buscar um reordenamento, né, de poder social, político e econômico interno, né, estabelecendo aí aquilo que representaria o novo território, a nova república, né? Então todos os antigos vice-reinados espanhóis, né, que passaram por um processo de guerra, buscaram vivenciar também essa formação, né? E isso vai ser um elemento de conflito também, né, entre muitos países, né? E por isso que você tem, né, já na década de 1820, dois momentos importantes para aquilo que vai representar a preocupação tanto de Ricardo Antônio Souza Mendes, né, com a questão da origem do imperialismo norte-americano, e do Francisco Carlos Consentino, né, Cardoso Consentino, com a dominação norte-americana na América Latina. Primeiro, a desarticulação, né, da união daquilo que eram as forças revolucionárias latino-americanas, claro, saídas dos antigos, né, mestiços, né, crioulos, filhos das elites espanholas, né, proprietários de terra, proprietários de mercado, de riquezas, comerciantes também, ou mesmo intelectuais, no México, na Bolívia, na Argentina, no Peru, na Venezuela, na Colômbia, no Panamá, né, em vários, né, territórios. Essas elites locais passaram também a almejar os mesmos pontos comuns, então aí tem também os ideais revolucionários chamados panamericanismo, quer dizer, formar da saída daquelas antigas, né, aqueles antigos domínios de vice-reinados para uma nova possibilidade de uma federação latino-americana, um panamericanismo, ou a mesma tentativa de se tornar uma união de federação para competir até mesmo com a Europa, né? No sentido como aqueles que eram seus antigos algozes, né? Algozes no sentido que apertavam os impostos, exploravam tudo que podiam do território latino-americano, né, enquanto pôde. A Espanha fez isso enquanto pôde, Portugal fez isso enquanto pôde, e a Inglaterra continuou fazendo isso mesmo depois da independência. Então, né, esse vai ser um elemento. Por exemplo, você pega Simão Bolívar, né, ao ver aquilo que os Estados Unidos já tinham instituído como a mensagem de James Monroe, né, em 1823, como a mensagem ao Congresso, com a doutrina, né, Monroe, América para os americanos, né? Aquilo que constituía a formação de um processo novo, civilizatório, liberal, dentro de uma nova moral cristã, de uma nova moral da providência divina instituída naquilo que representava o novo homem, o novo americano. Quem era isso? Né? Quem era essa postura? Era justamente a Constituição do que os Estados Unidos vão almejar e buscar, né, a ferro e fogo, né, resolver isso, né, para aquilo que constitui a formação interna,
né, de suas elites. Né? Aí a elite dos grandes proprietários de terra, dos industriais, porque o processo de industrialização dos Estados Unidos vai tomar um impulso muito forte. Né? Os Estados Unidos logo vão passar a superar em termos de parque industrial, quando eu digo assim, a mais máquinas pesadas, máquina a vapor, tecnologia de engenharia, né? E depois de engenharia náutico-militar, porque a primeira experiência, por exemplo, que vai ser muito forte para a formação da Força Naval Americana, que são os encouraçados. Isso vai ser experimentado tanto do lado da União quanto da Confederação, né? Navios já, né, com aços, com ferro, quer dizer, isso os Estados Unidos vão sair na frente. Submarinos, expectativas de fazer pequenos submarinos para destruir, né? Existe, né? Depois, o próprio desenvolvimento da eletricidade, né? Em 1859 foi descoberto, assim, ou pelo menos feito a primeira experiência, a primeira prospecção do óleo de pedra, né? Que é o petróleo, pedra, óleo de pedra, né? Quer dizer, o petróleo. Por isso que os Estados Unidos sempre saíram na frente em relação ao domínio do desenvolvimento dessa tecnologia do petróleo, porque em 59, né, quer dizer, o petróleo o ser humano já conhecia há muito tempo, né, porque isso jorrava da terra, lá, principalmente no Oriente Médio, né, o petróleo saía da terra, mas ele chamava o óleo de pedra, por isso que é petróleo, petra, né, e óleo, porque existem dois tipos de óleo já se conhecia, né, o óleo vegetal, que é o óleo da madeira, né, da semente, que é o azeite de oliva, por exemplo, já se consumia bastante, e o óleo do porco, o óleo do animal, né? Agora tinha o óleo. Agora, como utilizar esse óleo? Aí foi justamente a grande revolução que o petróleo permitiu para o desenvolvimento da segunda revolução industrial, em 1860 e 1870, agregada aí à eletricidade, agregada aí ao aprimoramento das grandes máquinas, né, de transporte, né? Que aí vem o cavalo de aço, né? Que vai substituir totalmente o cavalo, né? Porque os bondes antigamente eram puxados a burro, a cavalo, né? As cidades tinham bondes a puxar o cavalo, agora você é a máquina a vapor, e depois a eletricidade, e depois a própria combustão interna, que vai ser o diesel, né? Depois que o petróleo vai ser desenvolvido, tanto o diesel como a gasolina. Então, os Estados Unidos saem nessa frente por isso, né? Ele se ordena internamente entre 1823 com a doutrina Monroe, depois de 1848 para poder fomentar a expansão territorial de uma massa de imigrantes que vinham de todo lugar do mundo, de chineses a irlandeses que foram para dentro dos territórios indígenas, guerras, faroeste, etc. A ligação de ferrovia entre Califórnia, né, que é o extremo, né, oeste dos Estados Unidos, né, com Washington, com Pensilvânia, com a Dakota, com a Carolina do Sul, quer dizer, formando ali um eixo de uma malha ferroviária que com certeza só levou à expansão do capitalismo, né? O ponto mais importante, que vai ser a formação dos Estados Unidos, é a Guerra Civil. Porque a Guerra Civil vai ser a guerra da União, que é o Norte, nesse contexto da década de 60, justamente por causa do Homestead Act, né, de 1848, da doutrina Monroe. Doutrina Monroe é mais um espírito nacional, mas a doutrina do destino manifesto, esse aí vai dar a moral para aquele dizer: nós somos superiores e nós temos que levar a civilização, o progresso e a moral cristã para reordenar o mundo de acordo com aquilo que são os princípios dados pela providência. Quer dizer, é Deus acima de tudo dentro daquele espírito, né, de matar, né, buscar riqueza, estabelecer novas fronteiras, custa o que custar. O importante é que o sonho americano seja espraiado. Isso se resolve até 1865 com a Guerra Civil. O presidente Abraham Lincoln é aí tomado como pai ordenador, porque ele acaba com a escravidão, que era o primeiro ponto
de atraso em relação ao elemento do colonialismo. Não é que eles eram a favor dos escravos, etc., porque a escravidão inibia um desenvolvimento do progresso mercantil, porque o trabalhador precisava ganhar algo de renda para ele consumir mercadoria. Ele, ao consumir mercadoria, ele fazia a própria indústria americana produzir mais, né? Quer dizer, então esse era o processo, né, que vai tomando forma no ordenamento político, né, e jurídico, porque isso vai se transformando em leis, né, jurídico no sentido da legislação, né, daquilo que faz a prospecção. E os Estados Unidos saem da Guerra Civil Americana muito forte, no sentido de um espírito guerreiro, do espírito unido, né? A América para os americanos toma um impulso, né? Todavia, uma questão de já tomou a terra, todo o sul do México, todo o sul dos Estados Unidos, que antes era o norte do México, como, por exemplo, o Texas, né? Vamos lá, Texas, Alabama, Geórgia, Flórida, pronto, né? Novo México, Califórnia, só que esse, né? Então esses territórios do sul, todos eles eram antes, né? E até hoje até tem uma tradição espanhola muito forte ali do México, do espanhol, do latino, né? Mas tornou-se agora um território americano. Então eram 23 estados do norte que não eram escravocratas e alguns que eram escravocratas, como Missouri, Kentucky, mais ou menos é isso, né? Que ainda ficaram neutros ou pelo menos apoiaram o norte, mesmo sendo estados escravocratas. Então a Guerra Civil, ao destruir a escravidão, Abraham Lincoln unifica a União como um todo, e aí os Estados Unidos tomam agora um impulso para além de suas fronteiras. Qual era além de suas fronteiras? O sul, né, do seu território. O México. Depois do México, os países da América Central, e dos países da América Central, da América Insular e assim sucessivamente. Essa é uma explicação que eu quero tomar com vocês no sentido de, né, ao ler o texto, tanto do Ricardo quanto do Francisco, né, observar esse contexto, né? Então a gente faz essa primeira parte, esse ordenamento dessa primeira parte explicativa para entender os significados daquilo que são as relações dos acontecimentos dados com as interpretações, né? Então as interpretações elas estão acontecendo o tempo todo, até a gente aprendendo já é a nossa interpretação. Só que agora estamos trabalhando a partir da interpretação de um, né, historiador que começa a abordar uma perspectiva de quais são as origens daquilo que representa para a historiografia, né, as explicações do início, né, do imperialismo norte-americano, aí o próprio conceito do imperialismo. O outro autor não usa a palavra imperialismo, mas dominação. Mas o que o imperialismo faz é dominar o outro. Para que exista um que impere, exista um outro que né, vire súdito, quer dizer, né, vire submisso, né, que aceite as regras tal qual é ordenado por aquele que impera. Então é isso que é a origem de toda a nossa discussão e que eu quero que neste vídeo, né, porque já estamos aí aproximadamente, né, bem avançado aí no tempo, né, de 20 e tantos minutos já, para ele não ficar mais longo, mas no texto do Ricardo, né, vocês vão ter aí uma explicação de caráter, né, informacional, né, histórica, né, de dados que representam o efeito acontecimental, né, que as coisas acontecem como ações humanas. E depois uma contribuição que ele traz, né, dentro da perspectiva analítica dele, né, de que não há um consenso entre aqueles que se dedicam ao estudo do imperialismo americano
em estabelecer um momento eficaz, eficiente, em que aquilo foi realmente o ponto, né, de irrupção, né, do que diz respeito ao poder dos Estados Unidos frente ao mundo. Né? Então, a doutrina Monroe, em 1823, depois a Guerra Civil, né, acabando com a escravidão e unificando a União, quer dizer, dando assim o território, aí o modelo institucional, né, daquilo que representará o efeito norte-americano para o que vem depois do seu território. E a partir daí é o olhar para o sul. Né? E isso o autor vai representar, né, no caso do Ricardo, tomando como duas relações que os Estados Unidos estabelecem. Uma na América Central, que é na Nicarágua. Como foi a relação com os Estados Unidos, né, tomando o território da Nicarágua como um elemento de um anexo dos seus interesses. E no outro, né, a questão de Cuba. Como Cuba se torna aí, a partir do final do século XIX e início do século XX, um protetorado militar, né? Que vai ficar depois, né? Cuba se torna mais autônoma politicamente, mas vai ficar até o regime de Batista, né? Só derrubado por Fidel Castro no meados do século XX, né? Uma ditadura, né, a favor dos interesses dos Estados de Washington. Né? Então, Nicarágua e Cuba são os dois pontos de mediação para a compreensão com todo da relação do que foi a ascensão dos Estados Unidos como uma nação que cresceu internamente, resolvendo os seus problemas de fronteira interna, de divergências de ideologias, né? Uma liberal capitalista, outra capitalista mercantilista escravocrata. Então, ao resolver isso, outra eliminou aquilo que seriam as resistências das minorias autóctones, né? Dos povos, povos que estavam ali primeiros, né? Que estavam de forma pré-colombiana, né? Os povos indígenas, as populações indígenas, quer dizer, ocupando seus territórios e implantando sobre os territórios indígenas, né, a monocultura, a produção do mercantilismo capitalista, que era a produção de matéria-prima para fornecer para a indústria. Né? O que era a indústria? A indústria do tecido, a indústria do couro, a indústria da carne, a indústria do metal, da produção, né, etc. Então, do crescimento, do ordenamento da produção capitalista, que vai tomar um grande impulso na segunda metade do século XIX, com a segunda Revolução Industrial, na qual os Estados Unidos já é líder, né, de produção, pelo menos em vários setores, na frente, por exemplo, da França, da Inglaterra, em alguns setores de produção. Os próprios Estados Unidos, na década de 70, 80, né, já produz, né, em termos de competitividade tão bem. Aí o que ele precisava de mercado? Só que quais eram os mercados que ocupavam? Era o inglês, o francês, o holandês, né, o europeu, né, que ocupavam a América Central e a América do Sul. Então aí começa o processo de imperialismo. Né? Um resquício que vai estar logo na pauta é a Espanha. Como eliminar o resto daquilo que é o Império Espanhol, que ainda está ali no Caribe, a partir de Cuba, desculpa, né? E Porto Rico. Né? Cuba e Porto Rico, né, até todo o século XIX, ainda vai estar sobre, né, a influência do rei francês, do rei espanhol. Né? Então aí começa justamente, e eu quero terminar aí para concretizar, né, a demarcação daquilo que vai ser o êxito da experiência norte-americana, né, e os autores vão confirmar isso depois na experiência de leitura de vocês, que é a Guerra Hispano-Americana. O que é a Guerra Hispano-Americana? É a forma como os Estados Unidos, né, enterram de vez o poderio espanhol na América, né, nas Américas.
Então ele guerreia contra a Espanha tanto, né, em Cuba, né, um navio cubano, um navio americano vai ser explodido em Havana, né, e depois vocês vão conhecer essa história, né, e a partir dali começa um conflito, né, a mesma coisa, uma guerra civil, né, e dentro de Porto Rico, Estados Unidos lá presentes, né? E do outro lado, que eram as Filipinas, do outro lado do planeta, que é não, lá no Pacífico, as Filipinas, também os Estados Unidos, né? Então você vê a força naval americana já nos mares do mundo. Então, nosso momento de interpretação conclui aí, né? Pelo menos vocês compreendendo esse processo até chegar à guerra hispano-americana, né? Porque é nesse momento que se conclui, aí todos os autores, né, confirmam aqui, os dois autores em questão, mas todos aqueles que eles utilizam nos seus referenciais, né, textuais aqui, bibliográfico, né, na indicação bibliográfica e dos documentos que apresentam, né, que a partir da Guerra Hispano-Americana, 1898, os Estados Unidos saem vencedor, né? E aí também não é só eliminar o poderio espanhol, que já estava, né? A armada espanhola ainda tinha navio só de madeira, né? Não tinha um encoraçado igual os navios de tecnologia americana, já por causa da própria experiência, né? Os Estados Unidos já tinham a Gatling, né? Que é uma metralhadora, né? O Colt, né? O Winchester, que foram armas de repetição, ou pelo menos, né? Tecnologia muito mais adaptada para a guerra, e isso foi também um resultado da Guerra Civil entre eles mesmos, que depois, né, foram aprimorados pelo Estado norte-americano como um fim de se preparar para defender primeiro as suas fronteiras internas, né, e isso eles fazem com essa ideia de segurança nacional, quer dizer, os Estados Unidos têm esse elemento paranoico, e hoje ainda é muito mais, desde 11 de setembro é o terror, né? E eles usam isso tanto para fora como para dentro, né? As revoltas lá dos negros, né? Daqueles que é negros, as vidas negras importam. Existe também esse elemento de segurança nacional, porque tudo para eles é uma invasão que vem de fora, mas na verdade é porque eles sempre tiveram experiências de sair de sua fronteira, né? Quando foram tomando território, anexando território do México, e depois, né, dominar o México, né, como está lá numa máxima, né, de um dos caudilhos mexicanos no meados do século XIX, né? México, tão longe, né, tão longe de Deus, mas tão perto dos Estados Unidos, quer dizer, né, tão perto dos Estados Unidos e longe de Deus, quer dizer, não tem como o México se salvar, né, porque a abocanhadura dos Estados Unidos foi para cima do México, e até hoje isso a gente vê por a questão do muro, né, dos problemas lá de muro, de fronteira, etc. Porque tudo isso ainda é uma má construção histórica e política de relações internacionais entre os dois países, né? Por causa desse elemento de América para os americanos, quer dizer, América para os norte-americanos. Então esse aí é nosso ponto de inflexão para que vocês possam, né, aprimorar, né, a leitura dos dois textos, né, como tomando-os, né, como catapulta, assim, como né, uma mola que nos impulsiona, né, para o infinito do conhecimento sobre isso. Quer dizer, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai aprendendo. Olhem os mapas da época, né? Observem isso, porque isso vai ajudar. E observem aquilo que representa o processo de desenvolvimento, né? Aquilo que representa o processo de expansão e desenvolvimento, né, de reelaboração que a própria história vai produzindo, né, como uma releitura do passado. Então o texto do Ricardo ajuda nisso, porque cada vez mais vai se descobrindo mais coisas sobre isso, e aquilo que já se escreveu não está errado, né? Aquilo que se escreveu em década de 80, década de 90, agora, né, não está errado, mas às vezes o mundo hoje oferece outras formas de interpretar a mesma coisa com um olhar mais
aprimorado por causa da própria evolução dos acontecimentos e do conhecimento sobre coisas que naquela época aquele que escreveu há 30, 40 anos não conseguia ter acesso, né? Quer dizer, então isso é a nossa experiência de estudantes, né? Para não só de história, mas para tudo. Observem isso, né? E se dediquem a fazer a leitura desse texto fichando-os, né? Porque daqui a 2 semanas aproximadamente, hoje é 28 de agosto de 2020, então vamos supor, depois do feriado de 7 de setembro, mais ou menos, que não vai ter muito feriado por causa da pandemia, né? Todo mundo em casa, mas para aquilo que representa depois, né, dia 10 de setembro, a gente já vai buscar fazer uma atividade, né, de aprendizagem sobre esses textos. Quer dizer, estou elaborando aqui um percurso interpretativo para buscar de vocês, né, um feedback do processo de aprendizagem e ensino vivenciado aí por essa experiência de estudos sobre a expansão e domínio do povo ou dos povos ou das populações norte-americanas, né? Quer dizer, aquela mistura de poder, aquela mistura de forças, aquela mistura de cultura, aquele caleidoscópio, né? Desculpe-me, né? Ou aquele amálgama, né? Que está, né, misturado nesse processo histórico de expansão, que, pelo que a gente percebe hoje, nessa guerra híbrida, por exemplo, com a China, né? Que o atual presidente busca sempre, principalmente nesse momento agora de reeleição, tomando a China como um parceiro inimigo, né? Quer dizer, precisa de ter um inimigo para ajudar no debate interno a florescer uma visão dos Estados Unidos ainda é forte, é potente e é mais, né, encara a China, mesmo que a China seja a grande potência hoje, né, no sentido que o próprio Estados Unidos está até amedrontado com isso, mas eles não vão abrir a guarda, porque eles têm justamente na doutrina Monroe, né, no Destino Manifesto, né, e toda a política de segurança nacional construída por esse Estado profundo americano, né, se é, né, o Estado americano, mas é como se diz ali, né, o Deep State, né, hoje é um reflexo daquilo que eles anseiaram e buscaram e fizeram e se estabeleceram e se tornaram aquilo que os Estados Unidos é hoje, né? Tá. Nosso próximo vídeo vai buscar justamente dar uma conclusão à leitura desses dois textos e aprimorar para um próximo terceiro, que aí é um texto explicitamente, né, ou especificamente, né, ser mais explícito, especificamente sobre a relação, né, bélica, né, como aconteceu, para que a gente possa ter um fundamento factualizado do que diz respeito ao que realmente aconteceu para que os Estados Unidos declarassem guerra à Espanha e a partir dali partisse para os mares Atlânticos e Pacíficos em busca de se impor, né, frente a um império que já estava bastante decadente no final do século XIX, que é o Império Espanhol. Se cuidem e se protejam, né, porque nesse momento, né, de pandemia, o mais importante é a gente compreender, né, que a força interior que está na gente tem que ser mais forte do que aquilo que nos faz mal vindo de fora, né? Então, sucesso a todos vocês e depois eu apresento para vocês né, as informações sobre o próximo vídeo.